Salve, mestre Marco Antônio! Uma honra ter você de volta aqui no Café e Projeto. O assunto é gestão de riscos, é descomplicando a gestão de riscos, né? Vamos fazer nosso brinde primeiro, nosso tradicional brinde? Vamos, com certeza, né? Maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Um outro assunto interessante também, Marco Antônio, são as oportunidades, né? Assim, na minha opinião, pelo menos, eu vejo que as pessoas têm muito mais facilidade para identificar as ameaças do que as oportunidades. Assim, a gente tem uma sensibilidade já mais apurada para ameaças, talvez pelo próprio instinto humano de estar se defendendo, né? Agora, as oportunidades, elas parecem ser mais difíceis de identificar. E nós temos que estar preparados para as oportunidades, né? Porque às vezes elas aparecem e a gente não está ali estruturado, não está bem articulado para aproveitar, para tirar o proveito daquela oportunidade. Existe alguma dica, alguma técnica especial para identificar as oportunidades, ou você entende que é o mesmo processo de identificar ameaças? É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não é o mesmo processo. Legal a tua pergunta, foi muito boa, né? Na verdade, você viu o próprio PMI, né, que seguia o PMBOK, só colocou ameaças às oportunidades a partir do PMBOK em 2004, 2008, se não me engano. Eu não lembro de cabeça, acho que foi 2004. Eu até tenho que checar lá se foi nos dois. Mas, enfim, e aí, muitas pessoas confundem a oportunidade como sendo a negação da ameaça. Vou dar um exemplo. Tem o risco, uma ameaça que é fulano pedir demissão. Então, a oportunidade seria fulano não pedir demissão. Fulano não pedir demissão não é uma oportunidade, é um fato, é a condição normal de temperatura e pressão. Uma oportunidade seria fulano descobrir que fulano tem uma proeficiência para falar em público, por exemplo. Então, eu contratei uma pessoa por um tipo de proeficiência e ela tem outra além daquela. Isso é uma oportunidade. A dica é que é justamente o contrário. Enquanto que nas ameaças a gente tem que trabalhar para eliminá-las, ou para mitigá-las, para que elas tenham 0% ou próximo disso de acontecer, nas oportunidades é o oposto. Eu quero que elas aconteçam, eu quero que elas tenham 100% de chance de acontecer. Então, a primeira dica é você trabalhar com elas em separado, né? Quando você tem plano de contenção lá na ameaça, você tem plano de alavancagem na oportunidade. Quando você tem um plano de contingência, eu falei, plano de contingência é uma ação que você faz depois, mesmo que você tenha feito o plano de contenção e aquele risco virou um fato. Você tem o plano de aproveitamento no caso da oportunidade. São duas pegadas totalmente diversas. E sim, já é difícil você ver as pessoas trabalharem com ameaças que está com oportunidade. Repara que eu nunca falo risco positivo, né? Porque o positive risk é um nome muito forte, né? Porque risco vem de alguma coisa ruim. A dica é você trabalhar com duas vertentes diferentes, né? Uma vai querer que aconteça e a outra não acontecer. Ganhar na Mega Sena, só vai ganhar se você jogar, né? Você tem chance de ganhar só se jogar, né? Se você não jogar nunca na Mega Sena, como é que você vai ganhar na Mega Sena se você nunca jogar na Mega Sena? Então, você não fez nenhuma ação de alavancagem disso, né? Nunca ganha na Mega Sena, você nunca joga. Como é que você vai ganhar na Mega Sena? Então, isso é diferente, né? Do que você falou. Um exemplo que eu posso te passar, né? Até de lições aprendidas, muito legal isso para vocês, tá? Para quem está assistindo, que denota não só a ameaça, e também dá o link para lições aprendidas. Dá tempo de falar isso? Não? Posso falar? Posso depois falar? Eu corto. Certa vez eu estava dando aula numa turma, não lembro qual era o local, não lembro mesmo. Eu sei que era uma das lugares que eu dou aula. E era um local que era uma sala com as pessoas que podiam espetar seu laptop, né? Normal. E esse aluno chegou atrasado na aula. Quando ele espetou o laptop dele nesse único lugar que estava vazio, deu uma explosão assim e caiu a fase, né? Acabou com a aula, né? E aí acendeu depois de novo. Mas aí ficou aquela zoação toda, né, com o aluno. E eu falei assim, vi que a pessoa ficou constrangida, né? Eu não gosto que o aluno fique constrangido em sala de aula. Aí eu cheguei, perguntei para a turma, pessoal, por que fulano ligou o laptop dele nessa tomada, hein? Porque ele é bobo, ele não sei o quê. Não, ele ligou nessa tomada porque ele não sabia que se ele ligasse nessa tomada ia acontecer isso. Se ele soubesse que ao ligar nessa tomada a fase ia cair, jamais ele ligaria nessa tomada.
o que seria interessante agora é a gente botar um papel ali escrito não ligue o seu laptop aqui, porque vai cair a fase. Então, esse é um exemplo, né? Jamais ele podia pensar que tinha esse risco e nenhum deles. Qualquer um que fosse entrar ia passar por aqui. Então, agora, como já aconteceu, então até que conserte, a gente colocou um papel ali, até para que algum desavisado não sentasse e ligasse o laptop lá. Isso foi um risco que virou um fato gerado por uma pessoa, bem parecido com o teu caso lá do buraco, né? Mas que foi um fato real. E aí a pessoa ficou feliz da vida, né? Porque não teve mais aquele constrangimento. E aí, claro, você tem um papel dizendo para você não ligar, e você vai e liga, aí realmente fica complicado. Porta. Tem uma caveira, vai abrir a porta, entendeu? Claro que ali tem perigo, né? Aí não dá, né? Aí também você não pode... a pessoa tem livre-arbítrio, mas é um exemplo de como é que a gente trabalha com ameaça, né? Muito com as lições aprendidas das pessoas. Isso é fato, né? Muito fato. É muito legal. Então, tem essas duas pegadas, né? Mas tem essa oportunidade também. Olha, se você for por aquele caminho ali, eu já vi pessoas ganharem algum bônus se for por ali, ou tem a chance de encontrar um artista famoso se você andar naquele bairro lá às 9 horas da manhã. Isso é uma oportunidade. Então, ele está fazendo um plano de alavancagem, que é andar naquele bairro 9 horas da manhã, por exemplo. Então, a oportunidade de ele encontrar alguém ali, famoso, é alta, entendeu? E para a pessoa não é um risco, não é uma ameaça, é uma oportunidade. Então, é um exemplo de oportunidade que a gente pode trabalhar. Mas a pegada é diferente. Eu não estou... Se fosse trabalhar com ameaça, seria nunca vou andar ali 9 horas da manhã. Pô, você quer ver uma personalidade, não quer deixar de nunca ver, entendeu? Então, eu faço isso, né? Não só em sala de aula, também quando eu trabalho com projetos, eu separo bem, né? Porque tem pessoas que conseguem ver oportunidades, sim, né? Você já vê em situações benéficas que pode ter naquela situação. Os otimistas, eu sou um deles, né? Por exemplo, eu acho que toda situação você pode pegar algo de benéfico, né? E tem os caras que que olham as situações adversas que podem surgir. E, bom, os dois são muito importantes nas organizações, nos projetos modernos, né? Entendeu? Maravilha. Agora, para fechar, Marco Antônio, nosso café tá muito bom, assim como o primeiro. É sempre legal, né? É sempre uma grande oportunidade. Assistam lá. E vão ter outros no futuro também. E tem que dar um tempo aí, porque senão fica chato, né? Fica parecendo... Eu quero que os outros professores também participem, né? Mas é porque é muito legal participar com o Jefferson, né? Legal, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Com máscara, né? Os dois estavam com máscara, né, Jefferson? Importante. E foi muito legal. E agora, mais do que nunca, quando eu conheci pessoalmente, a gente tem que honrar o trabalho desse, né? Porque é um trabalho, volta a falar, né? Não tem patrocínio de nada, é ele mesmo. Tem um network nosso, aí, é pelo amor. E nós, que somos as pessoas que temos que aumentar a maturidade de gestão de projetos no Brasil, somos embaixadores e embaixatrizes, temos que honrar uma pessoa como essa. Então, eu vou estar sempre honrando o Jefferson. Estando no board do PMI, né? Pode falar. Então, mas eu vou estar sempre voluntário. Eu gosto, eu adoro o meu trabalho voluntário no PMI, qualquer que seja ele, entendeu? Eu acho que é uma maneira de você poder aumentar a maturidade. E exemplos como esse são exemplos reais, né, de pessoas que realmente estão engajadas nisso. Então, mais uma vez, te agradeço, né, Jefferson, pela honra de estar aí, ter tido a paciência de me escutar de novo. Né? Não, eu acho ótimo, para mim é ótimo. E não só, aí que está o legal do café, né? Agora eu vou fazer propaganda do café também. Que, para mim, esse bate-papo podia só ser eu e Marco Antônio, mas não é, né? A gente tem a oportunidade de pegar isso e levar para todo mundo, para quem quiser ver. Né? Isso é fantástico, isso é fantástico. É legal, e as pessoas comentam, né? Você viu que as pessoas comentaram, né? E mesmo de outros professores também. Assim, a gente está falando da gente, mas legais aí que entrevistou aí. O Roberto Pose já entrevistou, né? Pô, o Roberto é o Big Boss, né? O Roberto Pose é o líder que lidera líderes, né? Então, assim, é a definição comentários para ele é sensacional. Eu falo, Bob, você é o líder que lidera líderes, né? Porque a equipe dele só tem líderes, praticamente. Entendeu? Eu sou uma das pessoas da equipe dele, então ele é o líder que lidera líderes, né? Então, tem pessoas bem legais aí, ele tem escolhido a dedo aí. Que bom que ele me escolheu, né? Mas eu acho que salve pro Roberto aí, ó. É uma maneira bem legal de aumentar a maturidade de gestão de projetos no Brasil. Acho muito, muito válido isso, né, Jefferson? Tem toda a minha honra aí por estar fazendo isso, todo o meu carinho e apreço aí. E pode contar comigo, que eu vou te ajudar sempre. Né? Então, para fechar, infelizmente, né, que também não dá para a gente ficar o dia todo, até ficaria,
Mas um assunto interessante é a métrica, né, da gestão de risco. Assim, a gente sabe que se não tiver métrica nenhuma, a gente vai saber se a gestão está boa quando começar a vir as pancadas, né? Vai acontecer um aqui, vai acontecer outro ali. Mas a ideia é que a gente faça também essa gestão olhando como está a qualidade dessa gestão, né? Existe alguma métrica aí aconselhável para você medir se essa gestão está sendo bem feita ou não? Qual é a tua dica em relação a isso? Tá. Na verdade, a gente fala que o processo mais importante da gestão de risco é identificar riscos, né? É categorizar e identificar. Na verdade, você não pode, se você não tiver risco, como é que você vai trabalhar com eles, né? Então, você tem que identificar. Mas depois que você sai do papel, né, até a gente tem o risco, aquele risco que pode acabar com o projeto, tem um nome, tá? É risco geral do projeto. Ele pode acabar com o projeto. Só que no papel, muitas das coisas estão no papel, né? Normalmente, os riscos têm grandes chances de virar um fato, grande probabilidade de virar um fato, quando você começa a executar o projeto, falando em projetos, né? E aí, como isso acontece depois que você está na execução, uma forma muito importante de você trabalhar com essa excelência das gestão de riscos é o processo o PMI chama de controlar riscos, né? O monitorar, agora mudou para monitorar riscos. Na verdade, pode mudar à vontade, porque sempre é monitorar e controlar riscos. Porque a gente monitora e controla, né? Não sei se sabe a diferença. Monitorar é você verificar se o que está sendo. Claro que você sabe, se você for um da FGV, né? Tem que saber, né? Tem que saber fazer propaganda. Mas monitorar, para quem não sabe, é você verificar se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. E se tem algum desvio, você entra com controlar, que é uma ação corretiva ou até preventiva para isso. E riscos não é diferente. Você pode criar métricas que te mostram que a sua análise de sintomas está indo bem, o seu percentual de ações de contenção está realmente contendo os riscos. Taxa As de suas ações. sucesso ali, né? Da atuação. E isso está tudo ligado dentro do monitoramento e controle, né? Eu acho que o ciclo de monitoramento e controle, para mim, ele é especial, né? Ele acontece em paralelo com a execução. Isso não só no preditivo, não, tá? O ciclo de vida de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento não é uma característica de preditivo, de projetos de gestão tradicional de projetos, também de projetos adaptativos. Nele também você tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, mas de uma forma diferenciada, não como é no preditivo. E ambos você tem gestão de riscos. E a melhor métrica que você tem, que você pode falar, é você ter a própria matriz de riscos lá sendo monitorada o tempo todo. Tem um histórico, né? Eu tinha lá 10. Claro que durante aquele projeto você tem essa, mas depois você pode ter no escritório de projetos a criar indicadores, né? Ou seja, o projeto X ele teve 150 riscos e eu consegui antever 50. Isso vai criando dados estatísticos, né? Para você poder verificar a eficiência, né, e a eficácia da gestão de riscos. Mas, de qualquer maneira, nada disso adianta se você não tiver vontade para fazer isso, se não tiverem pessoas talhadas a fazer isso. Né? Então, de novo, as pessoas falam assim, o cara é um pessimista. Não é. Lá atrás, quando eu passei o carnaval nos blocos infantis, o pessoal falou que era maluco. Né? Então, infelizmente, né, eu não era maluco. Né? Infelizmente. Eu queria estar errado. Eu queria estar errado. Nesse caso, sim, né? Muito desejável que você tivesse errado. Mas, infelizmente, né? Eu queria que o Botafogo não caísse para a Série B. Eu queria, entendeu? Assim, mas não adianta. Quando você começa a trabalhar em antever problemas, né? No sentido de tentar até ter uma vida melhor, você vê isso como uma possibilidade, sim. Você vê. Então, assim, um exemplo. Eu estou a fim de viajar para o Oriente Médio, que é aquela faixa lá que tem aquelas brigas lá, né, de Palestina, não sei o que, uma faixa de Gaza. Pô, você está indo para um lugar que é um caldeirão, né? Pô, a chance de você ser, sei lá, assaltado ou levar um tiro lá é muito grande, né? Ou então, vou passear na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, às 10 horas da noite. Claro que você, não é nem um risco, mas é um fato, né? Então, evite, né, ficar nesses lugares, né, que demonstram informações históricas, né, lições aprendidas, para você não passar por aquilo, né? Você tá mitigando aquilo ali, está diminuindo a chance daquilo acontecer. Quer ver quer ver uma grande lição aprendida? Infelizmente, também vou ter que dar outro exemplo aqui que não é bom, que foi o caso do Gugu Liberato, né?
recentemente. né? Fica em casa, até teve meme para isso, né? Fica em casa, né? É seguro. Pô, assim, mas na verdade, se você for analisar o lado dele, né? O que ele está fazendo lá em cima? Entendeu? Mas Assim, foi um risco, né? Assim, que foi uma poderia ter ameaça. sido Essa evitado. ameaça. Claro, se ele não tivesse subido. Assim, a gente até lamenta, né? Porque era Sim. um ótimo apresentador e tudo. Mas se ele não tivesse subido lá no telhado, né, naquela parte Não, de é um cima, exemplo típico, né, de risco, certeza, ele não né? cairia, pô, entendeu? Então, Exatamente. assim, a gente tem medo de ver o outro lado, né? Aquela pessoa que estava parada no lugar. Sou muito assim, quando é a hora para chegar, chega mesmo. O cara está parado num poste lá, sem fazer nada. Aí ele sai e logo depois que ele saiu, vem o carro e bate de cara com o poste, né? Se fosse um segundo antes, ele tinha virado um pastel, né? Ou virado uma geleia. Então, assim, é o oposto, né, do lance do Gugu Liberato. Mas, com certeza, né, ele não era uma pessoa que estava preparada, né, para fazer aquele tipo de atuação. Ele não é uma pessoa, ele é um apresentador, né? E aí esse é um outro ponto, né? Se você está fazendo uma situação que você não está, uma coisa que você não conhece, não é no teu habitat, não é no seu ambiente, a chance de você ter situações desagradáveis é maior, com certeza. Né? Com certeza. Eu sempre pedi para dar uma aula sei lá, de estatística que eu tive que ralar no mestrado, eu vou ser um fiasco mesmo, dando aula. Meu negócio é dar aula de liderança, comunicação, gestão de projetos, né, riscos. Assim, eu não tenho vergonha de falar, mas eu tive que ralar muito no mestrado. Uma parte de estatística, eu sou zero dando aula de estatística. Não tem a Ninguém mínima tem chance. facilidade em tudo, né? Uma pessoa Claro em que um não, a gente bilhão tem que várias tem. inteligências. Tem várias Mas inteligências, a gente tem que usá-las, os dons que Deus deu dom para nós todos. Desculpa aí quem é agnóstico, quem é ateu, mas nós temos dons. Então a gente tem que usar esses dons, entendeu? E a gestão de riscos é uma maneira de você antever problemas e até usar a oportunidade desses seus dons, entendeu? Acho que eu finalizo falando isso, né? Entendeu? se eu puder fazer um complemento, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que eu faço nos projetos que eu trabalho, é o seguinte, em relação a essa questão da métrica, né? É você, depois que você identificar o impacto daqueles riscos, e você fazer essa gestão, como você falou, tenho 150 riscos, então o que aconteceu, o que não aconteceu, se meus planos estão dando certo ou não. É você pegar esses teus impactos que foram mapeados e transformar isso, monetizar isso. E você conseguir ver o quanto que você consegue economizar assim, de problemas, monetariamente falando, né, em valores, para o projeto. Eu acho isso muito interessante, dar essa visão de valor que a gestão de risco faz. Né? A análise quantitativa ela tem duas pegadas. Né? A primeira pegada é você ter a reserva de contingência para trabalhar com os riscos. E a outra, e nesse momento, você consegue ver o impacto financeiro de um risco, né? Caso ele vire um fato. Né? Tem alguns que não têm impacto financeiro, tem alguns que o impacto é moral, e assim por diante. E aí até podem gerar riscos secundários, né? Que são riscos gerados porque você fez uma ação preventiva no risco, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, você consegue levantar isso. E aí você tem essa pegada de mostrar, olha, se aquele risco tivesse acontecido, eu ia perder R$ 1.000. Eu fiz uma ação preventiva que ele não aconteceu. Então, posso dizer que eu deixei de ter um prejuízo de R$ 1.000. É uma forma legal também de você fazer. O problema é que a análise quantitativa ela trabalha com o valor monetário esperado, que é a probabilidade versus o impacto financeiro. Então, Exatamente. R$ 1.000 e eu tenho 50% de chance de acontecer, o valor que vai para a minha reserva não é de 1.000, é de 500. Aí você fala, pô, mas se o risco virar um fato, eu vou ter um prejuízo de 1.000, não de 500. Muito mais, Mas só que se ele não virar um fato, você não vai ter gasto nada, não vai ter tido prejuízo nenhum. Não vai ter economizado 500, como diz assim. Esse é o conceito da análise quantitativa, muito legal, e que passou a ser agora uma realidade, né? Está passando a ser uma realidade nas empresas, né, modernas, por causa de toda a situação que elas passaram. Né? Então, sim, por aí, é uma parte bem legal de você fazer isso. Muito bom. Olha, professor Marco Antônio, vamos fechar nosso café. Infelizmente, né, diria, porque se deixasse a gente ficava aqui falando muito, porque esse assunto tem muito, esse assunto específico tem muito, poderia fazer vários cafés só falando de risco, né? Não sei o que você acha, mas... Com certeza, né? Com certeza. Mas a gente faz um brinde, então, para fechar esse café aí, infelizmente. Aí, um brinde aí, Com a caneca da Voito.
Ó, bonita essa caneca, aliás. Eu não falei, mas... Essa aqui é bonita. E tem uma quantidade... Dá para botar muito café aqui. Eu que adoro café. E tem uma frase aqui, que é a frase dela, né, que eu queria passar para vocês. Eu também tenho a pulseira, né? Que a frase da Voigt, né? A execução transforma o sonho em realidade. E a gestão de riscos permite que ele se torne realidade. Essa parte foi minha, tá? Aqui é a frase. Não dá para ler, mas eu peguei a frase. Não, dá para ler. Transforma o sonho em realidade. Sim, consegui ver. A gestão de riscos, te permite fazer com que realmente essa realidade aconteça. Né? É um pouco diferente, mas tá bom. E é a que eu tenho na minha pulseira também, né? Eu sempre ando com ela. Eu sempre fico lendo isso. Eu finalizo com essa minha frase aí, né? Minha não, da Voigt, né? Que eu, como um parceiro, né? Uso na minha qualidade, na minha vida, né? Um parceiro deles. Muito bom. Muito obrigado, então, e até o próximo café aí, pessoal. Até o próximo café aí, com outra xícara, né? Com outra caneca, na ocasião. Vai ser uma terceira caneca aí que eu vou colocar aí. Já tem até já qual que eu vou usar. Entendeu? Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.